aí, meus queridos? Tudo bom com vocês? Ó, antes de iniciarmos essa aula aqui, rapaz, eu tenho que fazer um backup, né? Vamos voltar lá para o passado. Na aula 4.1, nós estávamos falando sobre agropecuária, lembra? Isso mesmo. Aí deu um branco na cabeça do tio. Eu não estava lembrando as coisas, Ok, eu não estava lembrando, acredita? Mas aí eu conversei com meu amiguinho invisível falou assim: Jefferson, o negócio é assim, ó, agropecuária, ela vai se dividir nas atividades agrícolas, agricultura, e nas atividades da pecuária. A agricultura é quando a gente vai lá fazer formação de pomar, hortaliças, vamos plantar os legumes, cultivar a horta, aí formação de pomar, laranja, cacau, café, maracujá, cupuaçu. Aí, dentro da agricultura, todas as práticas, tudo que a gente faz, quando você vai cuidar do solo, fazer a nutrição do solo, realizar todas as podas, controle de praga, isso nós chamamos de tratos culturais. Então, todas as atividades desenvolvidas na agricultura são os tratos culturais, que eu tinha esquecido. E, professor, e quando a gente está fazendo a alimentação do animal na pecuária, a vacinação, a limpeza, aí sim nós falamos manejo. Manejo são todas as atividades desenvolvidas na pecuária, seja na criação de gado, coelho, avestruz, porco, galinha, chama-se manejo. E na atividade de agricultura, pratos culturais. Os dois juntos são agropecuária, ok? Sempre temos que retomar as coisas, por quê? Porque o tio às vezes esquece de tomar os 2 dedinhos de café. Mas hoje, antes de entrar aqui, ó, nesse mundo virtual, tomei foi 4 xícaras. Hoje o bicho tá que tal? Mas, professor, essa aula aqui, então agora vai ser a aula de número 5! Isso mesmo, de número 5. Eu estava agora falando sobre a aula 4, que me deu um branco na cabeça. Mas vamos parar de conversa trelelê? Dá uma olhada lá no slide. Então, a aula 5. Na aula 5, é a continuação da aula 4. Lembra? Aqui pro tio de novo. Lá na aula 4, nós vimos os conceitos de agropecuária, pecuária e agricultura. Então, hoje, vamos falar de forma geral sobre a pecuária e a atividade da pecuária e os tipos de criação. Depois, nós vamos entrando uma por uma, ok? Look that! Na aula número 5, vamos falar o conceito de pecuária, produção da pecuária, pecuária e meio ambiente. Então, para essa atividade, entender e compreender as práticas da pecuária, a importância da pecuária e as suas peculiaridades. Primeiro, pecuária. A palavra pecuária vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. Ela é praticada desde o período neolítico, na idade da pedra polida, quando o homem teve a necessidade de domesticar o gado para a obtenção de carne e leite. Dessa forma, meus queridos, ele não necessitava ficar mudando de localidade. Aí viu-se a necessidade de estruturar um ambiente adequado para que ocorra o quê, professor? Todo o desenvolvimento animal. Aqui, meus queridos, claro que na atividade da pecuária, por isso que é muito difundido, quando fala pecuária, a gente entende logo criação de gado. Não está errado, não. Mas sempre lembrando, tá bom? Que não envolve só. Claro que a pecuária,
na sua originalidade, na origem da palavra, né? A etimologia da palavra, significa assim, relacionada às criações de gado, seja para gado de corte ou leite. Então, como se teve a necessidade, contexto histórico, né, de você começar a realizar determinadas criações, era o quê? Era você primeiramente, quando você vai iniciar uma criação, você tem que ter em mente o quê, professor? Quais são as estruturas e necessidades do local que o determinado animal necessita para se desenvolver, que o animal necessita para se reproduzir, que o animal necessita para evitar determinadas doenças e, claro, potencializar a sua produção e manter o seu quê? Bem-estar animal, para que desta forma ele esteja não adaptado, mas para que ele esteja confortável naquele ambiente, para que possamos dele retirar o produto final, seja ele carne, leite, ou se você está fazendo outras criações, ovos, pele, couro, ok? De olho na tela. A pecuária ocorre geralmente na zona rural e é destinada à produção de alimentos tais como carne, leite, couro, lã. Aqui pro tio, sempre lembrando, né, que vou sempre estar enfatizando isso para você, que eu quero retirar, né, essa ideia que é somente criação de gado, tá? Mas aí toda vez que a gente está aqui, toda vez que você realiza, tá, a instalação de uma determinada criação, ela tem que estar correlacionada sempre com as necessidades do animal, e essas necessidades do bem-estar animal para o seu desenvolvimento completo tem também ser uma forma, como é que a palavra, não acredito, tu tomou café hoje, uma forma que o ambiente, ele seja um ambiente, não é aberto, ele seja um ambiente, caramba, é que eu estou pensando em cozinha, entende? Quando você pega e faz uma cozinha, essa cozinha funcional! Ah! Obrigado, Senhor, obrigado, Pai amado! A instalação para a criação de... Quando eu falo instalação, você tem que ter toda uma estrutura para criar um gado. Ali, a estrutura para a criação de gado, de corte, é uma. A estrutura para a criação de gado, de corte, é uma. A estrutura para a criação de gado leiteiro também é outra. Mas eles têm ali, né, uma estrutura em comum. A estrutura para a avicultura é uma. A avicultura de corte, a avicultura de postura é outra. A estrutura para ovinocultura, suinocultura, não é isso? A estrutura para criar codorna, a estrutura para criar rã, ela tem que ser o quê, professor? Além de o ambiente ser propício para o bem-estar animal, ela tem que ser funcional. Aí, o que o senhor quer dizer com essa palavra funcional? Pega seu caderninho aí e anota. Funcional, aí são as atividades de obtenção do produto final. Tem que ter tem que ser funcional. Para que você obtenha o ovo, para que você obtenha o produto final, a carne, para que você obtenha o produto final, a lã, o couro. Até, por exemplo, não só quando você produz determinadas criações, aí você também, a plumagem, quando você está fazendo produção de avestruz. Então, não é somente, ela tem que coincidir, não é somente o bem-estar animal, mas também tem que ser funcional para a obtenção do produto final. O abatedouro, né? Você tem, por exemplo, né? Porque a agricultura, a pecuária, muitas pessoas falam assim, né? A agricultura é familiar. Mas também nós temos a pecuária familiar. A pecuária familiar, como assim, professor? De subsistência, né? As pessoas que fazem criação de galinha ecológica, né?
a galinha que não se alimenta, não tem nenhum produto químico, nem ração. É tudo produzido no sítio, a alimentação dessa galinha. Ela vive solta. E aí tem o seu abatedouro. Né? A família, ela abate a galinha, então tem que ter essa funcionalidade para a obtenção do produto final. A galinha caipira, muitas das galinhas caipiras, né, quando a gente compra, ainda vem os ovos, né, que ocorre a produção e essa peça da galinha caipira. Eu lembro muito bem, né, que quando eu era criancinha lá em Barbacena, vamos dizer assim, a galinha que a gente comprava, vinha o pé da galinha, a moela da galinha, tudo dentro dela, né? Hoje tudo mudou. Tudo é processado, é separado. Hoje, quando você vai comer o pé da galinha, ou a moela da galinha, né? Os miúdos, é tudo separado. Não é vendido nada junto. Tudo é um valor, tudo tem como você inserir, embutir um valor. Então, quando você vai montar o seu abatedouro, quando você tem a sua estrutura da criação da avicultura, e você também está pensando, não, eu posso vender o animal vivo, in natura, vivo, ou eu vou também ofertar a reposição do plantel. Meu Deus, professor, o senhor fala assim, já está imaginando o quê? Reposição do plantel. Eu vou vender os pintinhos para quem quer produzir, para repor o plantel da criação de galinha de postura. Então, dessa forma, meus queridos, quando você está pensando em realizar a atividade da pecuária, que não é somente a criação de gado, mas é a criação de qualquer tipo de animal com potencial de mercado, sempre verificar a instalação de acordo. A instalação, instalar uma suinocultura, tá? A gente vai ver todas as instalações em particular. Instalar uma bovinocultura, uma avicultura de corte, uma avicultura de postura, uma ovinocultura, um ranário, uma piscicultura. Então, a estrutura tem que estar de acordo com o bem-estar animal. Isso envolve temperatura. Temperatura não, desculpa, o clima do ambiente, a posição da instalação, a viabilidade, né, da entrada de... Não é carro, né? Mas é o transporte. E depois, né, relacionar isso com a obtenção do produto final. E outra coisa que eu estou falando aqui, eu falei, gente, você está falando muito de bem-estar animal. E o que significa a palavra, prof? Bem-estar animal. São as condições necessárias para que ele possa se desenvolver. Exemplo. Cada um de vocês aí, estudantes, quando vocês estão falando assim, professor, cada um de vocês pensa assim, lá na minha propriedade, nós temos criação de gado. Na minha não, nós temos suíno, porco. Na minha galinha. Tem gente que faz vários tipos, né, de criações. Então, quando você fala isso, cada setor, cada instalação, né, de uma bovinocultura de corte, uma bovinocultura de leite, um aviário, tem setorização. Então, por exemplo, dentro de cada plantel tem um setor de reprodução, aí tem, só no setor de reprodução, tem que ter o ambiente necessário para que a matriz, seja ela o macho e a fêmea, possam se desenvolver. A alimentação daquele setor é diferente. Depois, só onde fica a maternidade, o local, o ambiente, estrutura, o manejo é diferente, a alimentação é diferente das matrizes que já estão gestantes, que vão ter um manejo adequado. Aí depois tem o berçário, aonde vai realizar o desmame, são setorizações. Aí depois tem a engorda. E depois da engorda, tem o setor do abate. Então, dentro de uma granja, tem toda uma setorização
condições de alimentação, vacinação, vermifugação, climatização totalmente diferente. Isso tudo envolve o bem-estar animal. Até a poluição sonora. Eu estou colocando a palavra poluição sonora, mas, exemplo, determinados locais, como a suinocultura, a avicultura, é recomendado você colocar em lugares altos, planos e altos. E não pode ter barulho. Tem que ser um lugar com o menor barulho possível. Então, você tem que colocar esse tipo de instalação na sua propriedade, onde não tem muito barulho de trator, motor. Então, tudo isso envolve o bem-estar animal. Aí eu também falei da vacinação, né? Vacinação, disponibilidade hídrica para esse animal, que quando a gente fala alimentação, não é só a ração, alimentação, que vai envolver ração, disponibilidade hídrica, beber, a água e também suplemento. O que é o suplemento? Para vocês entenderem que depois nós vamos falar de passo a passo. Tanto na criação de gado, um suplemento, além da ração, que eu não considero a ração um suplemento, porque tem o pasto, tem a ração, aí um suplemento que se utiliza na bovinocultura, ainda mais em tempo de estiagem, é a silagem. Pois aí, determinadas regiões, o pasto, ele fica um pouco precário, por causa da nossa região nessa época, né? A estiagem. Então, se a pessoa não se preparou, não tem um pasto bem desenvolvido, ele pode fazer uma suplementação utilizando, então, a silagem. Eita, professor, o senhor está falando de tudo um pouco em relação a todos os tipos de criação. É essa aula. Depois a gente vai passar por cada uma delas e verificar essas estruturas da instalação. Esse conceito do significado do bem-estar animal, para que possamos, dessa forma, potencializar o processo de ganho do produto final. Seja ele o que for, como está lá no slide. Dá uma olhada lá no slide. Carne, leite, couro, ovos, lã, seja qual for a criação. Claro que o foco aqui, toda vez que a gente fala de pecuária, a gente pensa em gado. Ok, professor. A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado, olha aí, e outros animais. Esse ramo produz importantes matérias-primas que abastecem aonde? A agroindústria, meus queridos, como carne para os frigoríficos. Meu Deus! Pele na indústria de couro, leite para laticínios e outros. A pecuária integrada à agricultura. Prof, lembra que na aula 4 nós falamos de reciprocidade? Então, olha, quando eu falo sobre pecuária integrada à agricultura, eu não vou... Calma aí, antes de ler isso aí, tem que ler. Eu estou ouvindo a minha chefe falar no meu ouvido. Leia o que está escrito, Jefferson. A ração para bovino, que é produção leiteira, necessita de carne, açúcar, capim, cultivar, blá, 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 blá. Aqui pro tio! Professor, o que é a pecuária integrada à agricultura? Muito simples. Nós temos que sempre priorizar uma coisa. A reciprocidade do potencial aí da sua propriedade. Se você pode produzir, para que você vai comprar? Claro, o que vai falar para você isso é a demanda, é a economia. Mas vamos lá, galera. Você, quando produz na agricultura, você tem um potencial, você tem um local aí na sua propriedade que você pode plantar leguminosas favoráveis, milho, sorgo, capim-cameron, capim roxo, para a produção de silagem,
Você não vai comprar a silagem, o feno. Você produz na sua propriedade, que é uma atividade agrícola, e aí você armazena essa silagem para em determinados períodos do ano, principalmente inicia-se agora em agosto, e vai até novembro, né? Outubro, novembro, a estiagem. Você vai ter o quê? Um suplemento altamente proteico que pode ser utilizado na nutrição do gado leiteiro. E aí, galerinha, é uma atividade realizada na parte da agricultura que se utiliza na pecuária, na criação. Outra, isso eu estou falando de gado, mas quando a gente está falando muitas pessoas falam assim, mas aí é só utilizado só para gado? Não, né? Na criação de ovelhas, na criação de cabras, né, que são os ovinocultores, nessas criações também são utilizados. Também capim para alimentação da criação de coelhos. Não só de coelhos também, mas restos de vegetais advindos da lavoura, antes de você selecionar, que tem por exemplo, plantação de milho, plantação de tomate, frutas, que você utiliza, e você vai retirar aquelas que não têm características desejadas ao mercado. Então, faz como uma porção que nós chamamos de lavagem para ser utilizada na terminação de suíno. Então, tudo que você possa utilizar das atividades denominadas da agricultura, aí na sua propriedade, ela tem que ter essa relação com o tipo de criação que você tem para que você tenha a sua subsistência do processo da criação. Claro que tem que levar vários fatores em consideração. Quando nós estivermos falando sobre etapas do processo de criação, dentro da produção de gado de corte, produção de gado leiteiro, produção de coelho, produção de avestruz, piscicultura, nós vamos estar relacionando cada fator das atividades da agricultura relacionadas com a pecuária. Ok? Olha na tela, meus queridos. Senão eu vou falar, e o slide, professor. Dentre as muitas fontes de rendas derivadas da pecuária, destaque-se a produção de carne, leite e ovos. Claro. Ei, professor! Professor! Oi! Aqui para mim! Professor, claro que a pecuária ela é classificada na criação de animais. Uma das coisas que nós temos que ficar atentos também é qual tipo de criação é mais indicado para a minha região. Então, quando a gente tiver, essa aqui é a aula introdutória, quando nós estivermos falando, claro que você já deve ter, professor, mas eu já estou fazendo uma determinada criação e não sabia se ela tem um bom potencial aqui ou não, e agora, o que eu faço? Tem como a gente alavancar esse tipo de criação? Com certeza, realizando adaptações. Então, quando nós estivermos falando, a partir de hoje, meus queridos, nessa aula 5, falando sobre os processos de criação, aí eu gostaria de saber de vocês, mandem aí, deixem um recadinho, mandem aí para o grupo dos professores, professor presencial, os alunos, os nossos estudantes, podem fazer essa relação. Que relação? Aqui na minha propriedade, na propriedade aqui do meu pai, nós já temos esses 3 tipos de criações. E como é que a gente pode, então, readequar para o mercado local? Entendeu? Isso também pode ser feito de forma individual, por propriedade, ou pelo conjunto de propriedades que estão ali próximos. Né? Desta forma, realocar e reestruturar o potencial de produção em relação às criações dentro de determinadas regiões. Seja essas regiões quilombolas, de pessoas, de ribeirinhos, de propriedades, né, que estão com uma distância ou têm uma característica geográfica diferente. Então, quando a gente vai falando, é bom que os nossos estudantes façam essa relação, para que a gente possa também, quando estiver falando aqui sobre as características de readequação das criações,
a gente conseguir falar a mesma linha. Tá bom, galerinha? Dá uma olhada lá na tela. É aqui quando a gente fala, na grande maioria que a gente está falando, em relação ao processo de produção de carne, exerce a principal função na produção da agroindústria. Nesse sentido, os animais mais consumidos são bovino, suíno, bubalinos, ovinos, caprinos, galináceos, que são aves em geral, mas também, pessoal, tem pessoas que realizam a produção de jacaré, codorna, claro que para a produção, o consumo de codorna, tem toda uma regulamentação, tem toda uma documentação, né, que deve ser adquirida pelo produtor para você conseguir ofertar esse tipo de produto final, que é a carne da codorna, tá? E aí sim, regulamentação da vigilância sanitária, todas as vacinas, né, que devem ser realizadas, nós vamos ver aula por aula. Não, aula não, cada aula tem um sistema de criação. E a gente vai falar, não só, meus queridos, não só a vacinação, né, que é realizada para evitar doenças no gado, mas também em aves. Quando eu falo em aves, já coloca aí a codorna, galinha de corte, galinha de postura, mista, a galinha ecológica, tem o boi verde também. Então, para tudo isso, para o consumo desse produto final, que é a carne, tem determinadas regulamentações que devemos seguir. E aí nós vamos falar uma por uma, destacar uma por uma, tá? E também a derivação desses produtos. Como assim, professor? Uai, você pode ter aí a produção, a criação de gado leiteiro, aí uma parte do produto final é o leite, que você vende in natura, mas também nós vamos ter a aula, né, que é a aula introdutória, sobre o processamento do leite. Que deste leite você pode produzir outros produtos, queijo, você pode não só produzir o queijo, mas você pode fazer o pão de queijo, fazer o processamento do leite. São os produtos que você pode ofertar aí na sua região. E eu não sei porquê, mas veio pitaia na minha cabeça, eu devo estar doido. Olha lá na tela, não tem nada a ver pitaia com a aula de hoje. Acho que eu pensei que eu tenho que fazer uma poda, eu comecei a produção de pitaia, olha, aí eu tenho que tirar umas mudas. Vou levar para São Francisco do Guaporé. A segunda importante, né, a segunda importante produção está ligada à produção leiteira. Neste caso, são derivados, né, de bovinos, bufalinos, ovinos e caprinos. A terceira, prof, o tipo de produção mais importante é a de ovos, óbvio, provenientes da criação de galináceos e por outros animais de montaria, né? Em relação aos equinos, que passam em relação à quarta e quinta posição. Especialização da produção na criação animal. Vamos lá? Temos a pecuária de corte e a pecuária leiteira. Quando a gente fala especialização, é porque, professor, dentro do processo de criação, como eu falei no início, né? Falei tudo no início, só que eu tenho que ler cada slide, Jefferson. A pecuária de corte, criação de bovino destinada à produção de carne. Pecuária leiteira, criação de bovino e outros animais destinados à produção de leite. Aí, então, pecuária leiteira, aqui, gente, pecuária leiteira, quando a gente fala isso, é um conceito, tá, galera? Essa aula é uma aula conceitual sobre as estruturas dos processos de criação. Então, quando a gente fala, produção leiteira, o que vem primeiro na cabeça do pessoal? Vem mais o quê? Leite de gado, mas também tem o de búfalo, tem o de cabra. Então, não é só de gado leiteiro, tá? Também tem essas outras
derivados da produção quando a gente fala pecuária leiteira. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Pecuária de lã, criação de ovinos ou caprinos, que, óbvio, vão fornecer lã, mas também fornecem carne, tá bom? Que aí a gente fala pecuária de corte, lembra? Aí, ó, pecuária de corte, criação de bovino destinada à produção de carne. Mas dentro da pecuária de corte, também tem a criação de ovinos, caprinos. Eu gosto. Eu como. Equinocultura, criação de cavalos. Tá? Tá bom, professor. Suinocultura, are the best of the best on the world. Se eu tivesse minha sonoplastia aqui agora, soltava o quê? Uma Whitney? Soltava o quê? Uma Shakira? Soltava o quê? O Scorpions? Não, mas não tem. Então, a suinocultura, criação de porcos. Cara, pensa numa criação bonita, é a de porcos. Então, meus queridos, aqui, meus fofos, olha pro tio. Não vai piscar, não vai dormir, não. Ah, porque o pessoal fala assim, meu Deus do céu, suinocultura, o que é suinocultura, professor? Criação de porcos. Equinocultura, cavalo. Horticultura. Então, a gente está vendo todas as denominações dos tipos de criações que estão envolvidas na pecuária. Look that! Olha lá na tela. Ele passa. Esse ambiente é short. Muito pequeno aqui. Temos também avicultura, que é a criação de aves. Cunicultura, criação de coelho. Apicultura, criação de abelhas. Ei, pessoal, olha aqui pro tio. E lembra, principalmente, não principalmente não, mas a apicultura é uma atividade que está assim entrelaçada. A apicultura também é uma atividade da pecuária, mas ela está entrelaçada com a atividade da agricultura. A reciprocidade. Pode colocar aí, ó, reciprocidade. Por quê, professor? Por causa da qualidade do mel. A qualidade do mel está diretamente proporcional, ligada ao quê, professor? Ao tipo de plantação que está próximo aí do seu apiário. Existem, né? Mel, produção de mel com uma palatabilidade, um aroma, que são característicos de determinadas regiões. Só naquela região você tem aquele tipo de qualidade de mel. Por quê? Por causa das flores, dos citros, né? Do eucalipto, da parte vegetal aí da sua região. Então, nós temos, dentro do tipo dessa atividade pecuária, que é a apicultura, nós temos a apicultura, né, que é a apicultura móvel. Ela sai de um determinado local de acordo com a época de floração. Desta forma, você pode ter a produção de diferentes produtos, né, o mel, o própolis, relacionado à estação de floração. Isso nós vamos ver também. E ela está sempre ligada em relação a isso. Principalmente quem faz a produção de citros, eucaliptos e... tem algumas que são direcionadas ainda para as produções dentro da floricultura, que é uma atividade da agricultura. Dá uma olhada lá na tela. Não, outra coisa. Aqui pro tio, por favor. Aqui, meus queridos. A apicultura também, como nós tivermos falado, que é uma atividade agrícola, e pecuária, perdão, mas ela está muito relacionada também com a disponibilidade hídrica. Eu também concordo, veio na minha cabeça agora, ei, professor, mas qualquer tipo de criação precisa da água, mas as abelhas têm uma necessidade bem peculiar, que nós vamos ver dentro dessa atividade da pecuária, tá? Quando nós falarmos somente sobre a apicultura, meus queridos. Look da tela.
Temos a piscicultura, que é o que, professor? Criação de peixe. Caprinocultura, criação de cabras. Ovinocultura, criação de ovelhas. Avicultura, criação de ave. Aí a avicultura, meus queridos, se divide em avicultura de postura e avicultura de corte. Cunicultura, criação de coelhos. Coturnicultura, criação de codornas. Apicultura, né, que é a criação de abelhas, eu coloquei só uma foto aí que eu esqueci. Tem criação de jacaré e as suas especificações. Claro que isso também tem uma legalização, né? Nós vamos ver o processo de legalização com os órgãos e entidades, né, ambientais. E aí, quando a gente fala sobre a pecuária, né, dia 14 de outubro, a gente comemora o Dia da Pecuária. E aqui nós temos a produção da pecuária. A produção da pecuária, ela corresponde a um conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais domesticados a fins econômicos. Esses animais são comercializados e abastecem o mercado consumidor. Mas as atividades da pecuária estão divididas de acordo com o nível tecnológico empregado na produção, nesse sentido, pecuária intensiva e pecuária extensiva. A denominação, a diferença entre a pecuária intensiva e extensiva, nós começamos aqui, ó, a pecuária extensiva, os animais vivem soltos, né? Lembra? Então, não tem tanto índice de produtividade. Já pecuária intensiva é aquele que tem mão de obra especializada, mecanização, tem todo o cuidado veterinário, sanitário, a alimentação balanceada de acordo com o produto final que é necessário para o seu desenvolvimento. Aqui pro tio, galerinha. Dentro dessas atividades da pecuária, nós desenvolvemos tanto a pecuária do ambiente intensivo, como a pecuária relacionada ao ambiente, de forma a não prejudicar o desenvolvimento desse animal. Dá uma olhada, e do ambiente onde ele está, dá uma olhada lá na tela. Em relação a isso, nós temos a pecuária que envolve, né, o bem-estar não só do animal, mas também a região onde ele se encontra. Dentro dessa perspectiva da pecuária e dos animais, aqui pro tio, sempre lembrando que é envolvido, né, o processo de você ter a qualidade de relacionar aí na sua propriedade sem precisar ocorrer desmatar a área, queimar a área para esse tipo de implantação. Tá? Isso nós vamos ver etapa por etapa na hora da nossa próxima aula, que está relacionada a uma das atividades que envolvem a pecuária. Ok? Galerinha, olhe lá na tela. Com isso, volta pro tio. Finalizamos aqui então a aula sobre os conceitos que envolvem a prática da atividade da pecuária, tá bom? Daqui a pouco o tio volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Aguardo vocês.